de Deus, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos nesta segunda aula da semana de estudo bíblico. Isso mesmo, graça quer dizer favor não merecido. Mas o próprio Cristo mesmo, ele dizia, vocês erram porque não conhecem a palavra, porque não estudam a palavra, leiam as Escrituras porque elas testificam de mim. É isso que o Senhor Jesus deixou de conselho para nós. E nesta aula nós vamos falar sobre os evangelhos, sobre o livro de Mateus, sobre os apóstolos, quem eram, qual a diferença entre apóstolo e discípulo, algo nesse sentido. Mas agora nós vamos começar falando do Evangelho da Graça. A primeira pergunta que é, quem foram os apóstolos de Jesus? Por que eu defini, que eu quis colocar essa parte? Olha o quanto é interessante. Uma vez conversando com um irmão que nasceu na graça, ou seja, filhos de pais crentes, conversando com ele, e mencionei que Lucas não foi apóstolo do Senhor Jesus. E ele temou comigo, Não, Lucas foi apóstolo do Senhor Jesus, sim. Falei, irmão, não foi, Lucas não foi apóstolo do Senhor. Na verdade, Lucas nem conheceu o Senhor Jesus. Ele foi evangelizado por Paulo e creu no Evangelho da Graça por intermédio da pregação de Paulo. E ele nem conheceu o Senhor Jesus, portanto ele não foi apóstolo. E aí nós fomos lá, eu falei, irmão, vamos lá na eleição dos 12. Aí fomos lá na eleição dos 12, onde o Senhor Jesus escolhe os 12 discípulos, e realmente o nome de Lucas não estava lá, obviamente. E aí eu falei, agora nós vamos lá no livro de Lucas, no Evangelho segundo Lucas, e vamos ler o início do livro de Lucas, para o irmão ver que ele nem conheceu Lucas. É muito claro, é muito explícito, porque está escrito assim. Então, irmãos, é o seguinte, no Evangelho segundo Lucas, ele começa dessa forma: me pareceu por bem colocar em ordem os fatos que me foram relatados. Vocês percebem? Me pareceu por bem colocar em ordem os fatos que me foram relatados. Ou seja, alguém contou para ele uma história e ele achou interessante e quis relatar isso em ordem, ou seja, em ordem cronológica, desde ali do princípio da vida de Jesus até a sua morte de cruz e ressurreição. E o irmão observa, nossa, é mesmo, olha, Lucas não foi discípulo do Senhor Jesus, e é mesmo, ele nem conheceu o Senhor Jesus. Então vamos começar por aí. Os apóstolos, irmãos, não eram super-heróis, não eram super-humanos, não. Eles foram homens escolhidos pelo Senhor Jesus no início do ministério de Cristo para auxiliá-los. E eu quero fazer aqui um parênteses. Irmãos, tenham sempre um caderno aí para vocês fazerem uma anotação. É muito conteúdo que a gente passa e de repente vocês se perdem. Então façam anotações, façam a leitura da Bíblia. Tá? Esses homens que o Senhor escolheu no início do seu ministério foram o quê? Homens que foram treinados pelo Senhor Jesus, pessoalmente por ele, por isso eles eram chamados de discípulos. O Senhor Jesus, ele teve um critério para escolher esses homens. Então, irmãos, o que aconteceu? O Senhor Jesus, ele teve um critério. Ele pegou pessoas desqualificadas, isso mesmo. Por quê? Porque o que o Senhor Jesus queria mostrar para nós, a igreja do futuro, que é possível pegar uma pessoa desqualificada, despreparada, sem conhecimento bíblico, sem conhecimento teológico, e moldá-la e trabalhá-la através de oração, através de estudo, através, irmãos, da guia do Espírito Santo, transformar essa pessoa num homem de Deus e numa mulher de Deus,
anunciador de boas novas. Então, irmãos, uma falha nossa, uma falha de quem está à frente dos ministérios, é olhar para determinadas pessoas e dizer que aquela pessoa não tem jeito, que aquela pessoa não tem como trabalhar, é irrecuperável, a palavra que estava me faltando. Não existe homem nem mulher irrecuperável na presença de Deus. Os 12 apóstolos, irmãos, eram homens comuns, tinham profissões diferentes. Levi, irmãos, trabalhava na alfândega. Pedro era ali pescador. Homens de Deus ali, que eles eram desqualificados, mas o Senhor foi moldando, tirando as suas falhas, tirando as suas fraquezas, limpando as suas imperfeições. E esses homens começassem a ser usados pelo Espírito Santo e tivessem conhecimento da palavra de Deus. Então eles foram capacitados de uma forma natural, que é com conhecimento na palavra, e sobrenatural, com a guia do Espírito Santo. Então, irmãos, é importante que nós tenhamos essa junção do Espírito e da matéria. Ou seja, o Senhor vem e nos reveste do Espírito Santo, porém nós devemos fazer por onde? Nos capacitar através do conhecimento para cumprir a principal missão que Jesus nos deu. E qual é a principal missão que o Senhor Jesus nos deu? Pregar o Evangelho, irmãos, pregar, mas pregar o Evangelho não apenas atrás da tribuna, ali no púlpito, irmãos, ali é apenas 1h30 de 24 horas que nós temos. Nós precisamos pregar o Evangelho anunciando a palavra, irmãos, é na fila do banco, é na fila da lotérica, é dentro do supermercado, é no trabalho, irmãos, é em casa e assim por diante. Às vezes o irmão quer ir para a África pregar o Evangelho, aí eu quero ir para a África pregar o Evangelho, e você não prega o Evangelho dentro da sua própria casa, você não dá testemunho de crente dentro de casa. Então, deixe o ide do Senhor se cumprir na sua vida, pregando o Evangelho, a começar dentro da sua própria casa. Deus, Senhor, mas qual a diferença entre discípulo e apóstolo? Antes de nós falarmos sobre quem eram os 12 apóstolos, é importante nós tirarmos essa dúvida, né? Porque eram 12 discípulos que passaram a ser chamados de apóstolos. Mas por que isso? A palavra discípulo, irmãos, ela vem do grego madetes e significa seguidor ou aprendiz. Isso quer dizer discípulo, certo? Já a palavra apóstolo também vem do grego, porém ela significa apóstolos, derivada do verbo apostelein, certo? Que significa enviar, remeter, ou seja, os enviados. Os apóstolos foram enviados por Jesus Cristo. Eles eram mensageiros, ou seja, alguém os enviou. E como que foi essa determinação de Cristo? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Não é isso que diz a palavra? Irmãos, então é principal, é importante nós entendermos, é primordial que entendamos que a palavra apóstolo, ela atribui uma ênfase naquele que envia o mensageiro, sendo que o enviado, então, passa a ser do tipo de uma extensão do mestre que o enviou. Então nós, irmãos, às vezes nós falamos, eu sou discípulo, eu sou discípulo. Você vai ficar sendo discípulo até quando? Pelo amor de Deus, irmão, você tem 20 anos de crente, tem 30 anos de crente e ainda é discípulo, ainda está aprendendo. Seja apóstolo, irmão, seja enviado de Deus, seja enviado de Cristo, que se cumpra o ide de Jesus Cristo na sua vida e torne-se um apóstolo na presença de Deus, irmão, levando a palavra, levando a mensagem, fazendo cumprir em você o Evangelho de Jesus Cristo, irmão, por onde você entrar, que entre a graça de Jesus Cristo junto com você, para que você veja obras, conversões, pessoas sendo restauradas, almas resgatadas do poder do inferno através do seu trabalho na obra. Mas quem foram os discípulos de Jesus? Irmãos, a Bíblia, ela responde essa pergunta de quem foram os 12 apóstolos em 3 passagens diferentes dentro do Novo Testamento.
Em Mateus, capítulo 10, do verso 2 ao 4. Em Marcos, do capítulo 3, do verso 16 ao 19. E em Lucas, capítulo 6, do verso 3 ao 16. Tá bom? Aqui nós vamos usar por base o Evangelho segundo Mateus, onde nós temos os seguintes nomes dos apóstolos de Jesus. Simão Pedro, que era chamado de Cefas ou Rocha, que Pedro quer dizer pedra ou rocha. André, que era irmão de Pedro. Tiago, que era filho de Zebedeu. João, que era irmão de Tiago. Filipe, não devemos confundir aqui esse Filipe com aquele Filipe evangelista citado no livro de Atos, tá bom? E Bartolomeu, que também era chamado Natanael, aquele que o Senhor disse que esse é o verdadeiro israelita em quem não há dolo, ou seja, não há nada de errado. Não há nada de errado. Olha, irmãos, o próprio Senhor Jesus olhando para um homem e dizer, esse é um verdadeiro israelita, pois nele não há dolo. Olha que dádiva, que coisa linda. Tomé, que também era chamado Dídimo. Mateus, o publicano, também chamado de Levi, que era coletor de impostos. Tiago, filho de Alfeu. Judas, chamado Lebeu, ou Judas Tadeu. Esse tá bom? Nós vamos chegar nele daqui a pouco. Simão, o Zelote, irmãos. E Judas Iscariotes, que foi aquele que traiu o Senhor Jesus. Então esses foram os discípulos que depois se tornaram apóstolos a partir da missão que o Senhor nos deu, que é o ID, ok? Então, comparando os três textos presentes nos evangelhos, nós podemos notar que existe ali algumas pequenas diferenças nos nomes listados aqui. Isso varia de tradução para tradução, de Bíblia para Bíblia. Mas, por exemplo, como Tadeu, que é chamado de Judas, o filho de Tiago, o Lebel. Outro exemplo é o nome de Simão, o Zelote, que também é chamado de Simão, o Cananeu. E assim por diante. São pequenas discordâncias aí de traduções, mas isso não muda a essência do nome ou da escolha dos 12, ok? Que isso fique bem entendido. Nós não estamos aqui para criar tumulto, mas para ampliar o conhecimento e o entendimento. A Bíblia, irmãos, ela também descreve que Jesus tinha outros discípulos, tá? Mas o Senhor tinha outros discípulos? É lógico que tinha, irmãos. Pelo amor de Deus, vamos ler a Bíblia. Em Lucas capítulo 10, no verso 1, diz assim: e depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Então não era apenas os 70, eram mais de 70, ok? E nós vamos chegar lá nessa parte. Mas o que eu quero dizer aqui, irmãos, olha que bonito essa parte, que está escrito no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 10, no verso 1. Olha que lindo. Aqui o Senhor Jesus mandou eles adiante da sua face, ou seja, à sua frente, eles iam na frente, de 2 em 2, em todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Ou seja, aqueles discípulos chegavam no lugar onde o Senhor Jesus nunca tinha ido, nunca tinha entrado, e anunciavam que depois deles viria o Mestre, que viria o Messias, que viria o Cristo, que Jesus entraria naquele lugar. Irmãos, isso tem alguma semelhança com o que nós estamos fazendo nesse tempo presente? Irmãos, nós estamos indo à frente do Senhor, dizendo que Jesus voltará, que Jesus liberta, que Jesus salva, que Jesus cura. Irmãos, venhamos a dar, irmãos, valor na missão que nos foi conferida. Nós estamos indo, irmãos, adiante do Mestre, para dizer que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, que vai voltar para buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Então, irmãos, ao invés de você ficar aí enfurnado dentro de casa, assistindo Netflix, irmãos, aí passando o dedo no celular para cima e para baixo, irmãos, vai gastar sola de sapato anunciando o Evangelho, vai fazer visita, irmãos,
Eu saio do trabalho hoje, irmãos, era 5 horas, irmãos, e começava lá a aula, a nossa 8 horas. Nesse intervalo eu ainda fui fazer uma visita para um casal de uma irmã que estava em necessidade. Mas eu, irmãos, não sirvo de exemplo. O nosso exemplo é Jesus Cristo, irmãos. É Jesus Cristo que é o nosso exemplo. Então vamos tomar ele de exemplo. Irmãos, olha que bonito também. Em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo, ele meio que recita, né? É muito lindo o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15. Ele fala assim, a sua declaração de fé sobre a ressurreição de Cristo para os gentios. Olha que lindo, ele diz assim, pois eu entreguei como também recebi. Ou seja, eu estou falando para vocês aquilo que me contaram, né? Eu não tive o privilégio de conhecê-lo, mas me falaram dele, e eu quero falar dele para vocês. Olha que lindo, irmãos, é o prazer de falar das coisas de Deus. Então Paulo disse assim, Cristo morreu pelos nossos pecados, de acordo com as Escrituras, que foi enterrado e ressuscitado ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras, e que ele apareceu para Cefas, e depois aos 12, e então ele apareceu para mais de 500 irmãos ao mesmo tempo, a maioria dos quais ainda estão vivos, embora alguns tenham adormecido. Então depois disso ele apareceu para Tiago, e depois a todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, apareceu também a mim, como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno nem de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Olha que lindo, irmãos, reconhecendo a sua insignificância na presença dos seus conservos. Então, irmãos, olha que coisa linda que Paulo diz nesse momento, dizendo tudo segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras, ele veio, ele morreu, ele ressuscitou, irmãos, e apareceu depois aos apóstolos, depois apareceu a 500 irmãos. Irmãos, ele não apareceu para 1 ou 2, ele apareceu para 500 irmãos de uma única vez. Olha que lindo. E Paulo ainda dizia que ele era o menor deles. Então, se você quer ser o maior no reino dos céus, que seja humilde, que se torne uma pessoa humilde, que venha ter a humildade dentro do seu coração. Mas o pior de tudo, irmãos, é que tem irmãos que saem da igreja, até comentando sobre a pregação da palavra, e irmãos, e entra no seu carro e vai na primeira esquina, um outro carro vem e fecha ele, e ele já buzina, e já manda o braço, e já vai gritar com a pessoa, e se brincar até xinga o outro motorista. Irmãos, que cristão é esse, irmão? Que apóstolo é esse? Pelo amor de Deus, que exemplo de Cristo você está dando? Então vamos atentar, irmãos, para a essência do Evangelho de Cristo, que é dar, que é, irmãos, abundar na vida do seu próximo, ok? Então os Evangelhos, irmãos, vamos falar sobre os Evangelhos agora, que é o tema, a tônica da nossa aula nessa noite, e em especial nós vamos falar de algumas características do Evangelho segundo Mateus. Os Evangelhos, então, a característica especial do Evangelho segundo Mateus, irmãos, são 7 características principais desse Evangelho que eu quero passar aqui para os irmãos. O primeiro é que ele é o mais judaico dos 4 evangélicos, tá? Ou seja, ele foi escrito com a finalidade exclusiva para os judeus, para que os judeus tivessem a certeza de que realmente Jesus era o Cristo, porque Jesus, irmãos, quer dizer o Filho de Deus, e Cristo o ungido de Deus, ok? A segunda característica, irmãos, ela contém, o Evangelho segundo Mateus, ele contém a exposição mais sistemática do ensino de Jesus e do seu ministério de cura e libertação. E nós vamos falar de cura mais à frente nessa aula.
O que é a exposição mais sistemática? Ou seja, ele foi enfático, Mateus bateu muito no ministério de cura do Senhor Jesus, porque era uma das formas de Jesus mostrar a ligação dele com o céu, dele com o divino, dele com o sobrenatural. Então Mateus frisou muito essa parte da cura, certo? E isso, irmãos, precisa ter dentro da igreja homens e mulheres capacitados e qualificados para que esse ministério da cura ainda esteja presente entre nós, porque o poder de Deus não diminuiu, ok? Então, irmãos, essa característica sistemática de Mateus fez com que a igreja, no século II, ela usasse, irmãos, intensamente o evangelho de Mateus na instrução de novos convertidos. Ou seja, ela era o plano mestre, o plano diretor. Irmãos, ela chegava novos convertidos, leia o livro de Mateus. Chegava novos convertidos, leia o livro de Mateus. Bendito é o nome santo do Senhor. E aí eu te pergunto, quantos anos de crente você tem? Você já leu o livro de Mateus? Quantos anos de crente, irmão, você tem? Você já leu só o livro de Mateus? Ah, Maurício, eu pego a Bíblia aqui, eu abro, segundo a guia de Deus, e hoje eu leio Ezequiel, e amanhã eu leio João, e depois amanhã eu leio Deuteronômio. Irmão, pelo amor de Deus, irmão, eu já fui professor de português, e nós tínhamos um dizer na aula que dizia assim, texto fora de contexto é pretexto. Para com isso, irmão. Não faz isso não. Não leia versículos soltos, não. Pega uma sequência. Leia um capítulo inteiro. Entenda o que você está lendo. Entenda a mensagem. O Senhor usou de homens, irmãos, que morreram por amor à obra de Deus. Que morreram, homens e mulheres, morreram, derramaram o seu sangue para que esse livro chegasse nas suas mãos. Trata esse livro com respeito, irmãos, pelo menos em memória de homens e mulheres que morreram para que esse livro chegasse na sua mão. Pelo amor de Deus, não leia pontos isolados, não. Tira um tempo da sua vida para ler o Evangelho, para ler a palavra de Deus, ok? Então, irmãos, no livro de Mateus, irmãos, está os 5 sermões principais do Senhor Jesus. No livro de Mateus estão os textos mais extensos, porque ali contém os ensinos de Jesus. Olha só, o ensino de Jesus, Mateus fez questão de colocar o ensino inteiro. Nos outros evangelhos eles são fragmentados, porque eles deram ênfase em outras partes. Não que os outros são inferiores, mas é que cada um dos evangelhos, eles tiveram uma finalidade. E o evangelho de Mateus, ele teve essa finalidade de pegar os ensinamentos de Jesus na íntegra. Por isso ficaram textos extensos. E ele trata, irmãos, do ministério do Senhor Jesus na Galileia, irmãos, e depois outra parte escatologicamente sobre as últimas coisas que hão de acontecer. Ou seja, ele tratou do presente e depois tratou do futuro. Isso, a genealogia de Cristo também está em Mateus, comprovando a descendência de Cristo de Davi a Abraão. Perfeitamente, irmão Rogério, isso mesmo. O quanto é interessante ali, essa genealogia de Cristo no livro de Mateus é fantástica. O seu ventilar aí, irmão Rogério, foi primordial, aí, foi preponderante. É importantíssimo, nós vemos ali o zelo de Mateus mostrando para os judeus, né, que o Senhor Jesus tinha uma descendência da linhagem de Davi, que foi uma promessa que Deus fez para o povo de Israel, irmãos, que nunca faltaria um descendente de Davi no trono de Israel. Irmãos, e Deus é fiel cumpridor das suas promessas. Olha que lindo. Então, irmãos, ponto 4 do Evangelho segundo Mateus. Esse Evangelho, irmãos, ele tem um modo específico que identifica eventos da vida de Jesus, irmãos, como sendo o cumprimento do Antigo Testamento. Mateus fazia questão de mostrar pontos da vida de Jesus que tinham ligação com as profecias no Antigo Testamento. Irmãos, como Isaías, como Ezequiel, como no livro de Salmos, e assim por diante.
Então ele faz isso com mais frequência do que qualquer outro livro do Novo Testamento, ok? E, frisando, irmãos, não que os outros sejam inferiores a Mateus, ok? Isso fica bem claro que um é complemento do outro para, irmãos, edificação e estruturação da nossa fé e da Igreja de Cristo na Terra. Mateus, irmãos, ele foi o único que menciona o reino dos céus como o reino de Deus. Ele fala isso 2 vezes mais do que qualquer outro evangelho, irmãos. Ele foi o que utilizou, não é o único, ele foi o que utilizou isso de uma forma mais incisiva. Porque até então, irmãos, existe uma parte de determinados evangélicos, né, que eles querem dizer, mas qual que é o nome de Deus? Deus não chama Deus. E assim, por irmão, para com isso é infantilidade. Pelo amor de Deus, vamos crescer espiritualmente. Se atenta, irmãos, ao poder de Deus e não ao nome de Deus. Deus, para Moisés, quando falou, Senhor, mas eu vou falar para Faraó que quem me enviou? Fala para Faraó que eu sou o que sou e pronto, e acabou. Então vá atentar para o nome de Deus, para com isso. Mas os judeus, irmãos, eles tinham essa dificuldade em não denominar Deus de Deus, entende? Então eles falavam Yahvé, Jeová e assim por diante. Irmãos, não tinham vogais naquela época, eram só consoantes, né? Então tem até um desses problemas. Então, irmãos, Mateus ele foi o primeiro, ele usou isso muitas vezes, o dobro dos outros, chamando o reino de Jesus aqui na terra, o que o Senhor estava fazendo de a chegada do reino de Deus na terra, ok? Então Mateus ele destaca, irmãos, padrões de retidão do reino de Deus. Nós podemos ler isso no capítulo 5, verso 7. Ele retrata o poder divino em operação sobre o pecado, quando o Senhor Jesus gostava muito de dizer, né, deixava os fariseus e saduceus loucos, filho, perdoados estão os seus pecados, glória ao nome santo do Senhor. Eles ficavam enfurecidos, né? Quem é esse que perdoa pecados? Ninguém perdoa pecados senão Deus, mas ele era a prefiguração de Deus na terra. Então, irmãos, ele falava do poder divino em operação sobre o pecado, o poder divino operando sobre as doenças, na cura, operando sobre as doenças através da cura, e o poder divino de Jesus Cristo operando sobre o demônio e sobre a morte, expulsando demônios e trazendo à vida aqueles que já haviam tombado, irmãos, à sepultura. Embora alguns nem tivessem chegado à sepultura, irmãos, como a filha de Jairo ou o filho da viúva de Naim, mas porém Lázaro já estava no seio da terra já há 4 dias. E o Senhor foi lá e ordenou que ele saísse e saiu com mais saúde do que quando faleceu, ok? Então ele retrata também o futuro reino, né, o triunfo do futuro reino e a vitória final de Cristo no final dos tempos. Então Mateus, irmãos, é um livro fantástico. Todo novo convertido deve ler 1, 2, 10 vezes se for o caso, certo? Eu já conheci crentes que leu a Bíblia 23 vezes, conversei com um judeu uma vez que tinha lido a Bíblia 23 vezes. Eu já li 5 vezes, irmãos, de capa a capa. Estou chegando agora no livro de Jeremias, irmãos, estou quase terminando o Velho Testamento, irmãos, estou concluindo ela pela 6ª vez. Irmãos, e já fiz o curso de teologia também, eu sou formado em comunicação social, com extensão jornalista, tenho 2 pós-graduação, irmãos, mas isso não vem ao caso no momento. O que vem ao caso aqui é que Mateus, irmãos, é o único evangelho que menciona a igreja como entidade futura pertencente a Cristo, ok? No capítulo 16 de Mateus, no verso 18, irmãos, deixa eu até encontrar aqui Mateus, estou sem óculos, Mateus capítulo 16, verso 18.
Olha só, Cristo dizendo: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, o próprio Senhor Jesus dizendo que iria edificar a igreja sobre homens comprometidos com a palavra como rocha. E, irmãos, essa igreja seria forte, irmãos, e as portas estariam abertas para o povo e o poder do inferno não iria prevalecer contra a igreja de Cristo na terra. Olha que lindo, irmãos. Mateus foi o primeiro, irmãos, o único que fala sobre isso no seu evangelho. Então, desde o início, irmãos, do evangelho de Mateus, ele usa o termo Cristo, que quer dizer, irmãos, ungido. Já falamos isso anteriormente. É a forma grega no hebraico, irmãos, para dizer Messias, o enviado. Irmãos, e Cristo nós sabemos, ele foi ungido por Deus, irmãos, pelo Espírito Santo para trazer conhecimento e verdade. Irmãos, e se nós queremos ter conhecimento da palavra, conhecimento da verdade, esse conhecimento está dentro da Bíblia Sagrada. Só que nós, irmãos, não adianta ter uma Bíblia em casa e deixar ela fechada, empoeirada, num canto, irmãos, em cima da estante, de enfeite. Não, irmãos, a Bíblia Sagrada, irmãos, ela precisa ser lida, estudada, irmãos, ela precisa ser, irmãos, verificada, analisada, irmãos, para alicerçar a nossa fé, para fortalecer a nossa crença e para nos dar ousadia e franqueza, irmãos, em anunciar a palavra. Então, irmãos, Cristo veio como sacerdote, irmãos, para oferecer um supremo sacrifício e expiar as nossas culpas, irmãos, e veio também como rei para governar, nos guiar e estabelecer, irmãos, na terra um reino de justiça. Isso precisa ficar claro para nós, irmãos. E nós precisamos ter ousadia para anunciar isso para as outras pessoas, para falar para os novos convertidos, para sentar na roda da mesa e falar sobre isso para os nossos familiares, irmãos, para alicerçar e fortalecer a nossa família. Irmãos, e vamos falar agora então sobre a cura divina, que foi um dos pontos-chave, irmãos, do ministério de Cristo na terra. Olha que interessante. E chegada a tarde, em Mateus capítulo 8, no verso 16 e 17, está escrito assim: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, na sua igreja está se cumprindo o capítulo 8 de Mateus, versos 16 e 17? Na sua casa está se cumprindo o 8 de Mateus, verso 8 e 17? Bendito é o nome santo do Senhor. Irmãos, eu estava atendendo o culto certa vez, e terminou o culto e chegou um irmão e disse: irmão Delcione, o meu vizinho está com uma depressão profunda e ele já não está trabalhando mais e ele chora quase que dia e noite e um medo terrível, uma sombra toma conta daquele homem, e de forma que a esposa dele está na cozinha, ele fica na cozinha, ela vai para a área lavar roupa, ele vai para a área junto com ela, não fica sozinha, ela vai para o quintal estender roupa e ele vai atrás dela. Ele tem medo de ficar sozinho, um pavor terrível toma aquele homem, chora compulsivamente e os médicos não sabem o que fazer com ele. Receitou remédio, ele toma remédio, mas não tem solução no caso dele. E aí eu perguntei para ele se ele queria uma visita e ele disse que aceita uma visita, e eu disse que depois do culto ia conversar com o irmão, e se o irmão sentisse, nós iríamos lá após o culto. E o irmão sente de ir. Irmãos, o homem de Deus, ele precisa estar preparado, com a sua vida endireitada na presença de Deus, porque nós não sabemos o que nós vamos enfrentar no dia a dia. Eu disse: irmãos, eu sinto da parte de Deus, vamos fazer essa visita. Irmãos, e saímos da igreja e chegamos ali naquela casa, ele estava deitado no seu quarto, a esposa dele na sala, a esposa dele nos recebeu e chamou ele com um certo custo, ele veio ali para a sala também, e eu conversando com ele disse: irmão, que a paz de Deus esteja dentro dessa casa
e dentro do seu coração a partir de agora. Cristo entrou aqui dentro dessa casa nessa noite para uma obra, porque aonde Deus entra, até a tristeza salta de alegria, e a tristeza vai embora da sua vida agora, e a alegria vai invadir a sua vida, a sua casa, a sua mente, e de hoje em diante você vai ser um homem feliz na terra, porque você tem Deus na sua vida. Nós vamos dobrar o joelho aqui agora em nome do Senhor Jesus, e o Senhor colocará anjos com a sua espada desembainhada em volta dessa casa, e todo dardo inflamado do maligno será rebatido no nome de Jesus Cristo. Irmãos, oramos ali, irmãos, abraçamos aquele irmão, não era época de pandemia, abraçamos aquele irmão e fiz um convite para ele ir na igreja. Irmãos, isso era numa segunda-feira. Quando foi na sexta-feira, ele foi para a igreja com a sua esposa, quis um espaço, irmãos, dentro do culto, levantou e agradeceu, irmãos, que naquela noite em diante dormiu em paz, irmãos, acordou em paz, e a depressão foi embora, e a alegria de servir a Deus entrou dentro daquele coração, batizou ele e a esposa, e está servindo a Deus, e o nome de Deus está sendo glorificado. Então, irmãos, a cura divina precisa estar dentro da igreja, precisa estar dentro de nós, irmãos, para que nós possamos transbordar na vida das outras pessoas. Irmãos, mas o problema das enfermidades, ele está vinculado, irmãos, ao pecado e à morte. Irmãos, a enfermidade veio por conta do pecado e por conta da morte que foi instituída lá desde o Éden. E essas são as consequências, irmãos, justamente da queda do homem lá no Éden. O pecado, irmãos, ele afetou o que é a condição física do homem. E por meio das enfermidades, irmãos, isso afeta também a nossa condição espiritual, impedindo que a nossa alma alcance a glória de Deus. Irmãos, porque a pessoa às vezes fica enferma e até entra em parafuso, porque eu estou enferma, o Senhor não está na minha vida, o Senhor não está ouvindo a minha oração, o Senhor não quer me libertar, o Senhor tem alguma coisa contra mim? Calma que você vai entender tudo isso. Irmãos, a provisão de Deus através da redenção da nossa alma, ela é muito mais sublime do que simplesmente nos libertar de alguma enfermidade. Deus, irmãos, ele provê o perdão e elimina a morte eterna através de nos garantir a vida eterna, se formos firmes e fiéis até o fim da nossa vida. Mas para as enfermidades, irmãos, Deus ele envia a cura, e nós vemos pessoas sendo libertas e cremos que através de Jesus, que teve a sua tríplice missão, que era de ensinar a palavra de Deus, de pregar o arrependimento e de trazer a vida eterna, irmãos, e ainda trouxe a cura para as enfermidades. Nós podemos ver isso, irmãos, especificamente no livro de Mateus, capítulo 4, do verso 23 ao 25. Então ele mostra isso, que Cristo ele veio, irmãos, pregar o arrependimento, falar da vida eterna, certo? Ensinar a palavra de Deus e, como um bônus, ele trouxe a cura dos enfermos, ok? Então é por isso, irmãos, que tem alguns que não são libertos. Tem alguns que o Senhor simplesmente não quer libertá-los. Não é porque o Senhor não ama, ou não é porque o Senhor não está ouvindo a oração. Mas tem alguma coisa também, irmãos, de errado quando a cura não vem. E nós precisamos falar sobre isso. É algo que corta, né? Corta na carne. Dói falar sobre isso. É duro falar sobre isso. Mas nós precisamos falar. Porque, irmãos, eu não estou aqui nessa semana de estudo bíblico para prometer para vocês carro zero, casa nova, muito dinheiro na conta bancária. Eu não vou falar de teologia da prosperidade para vocês, não. A teologia que eu vou falar para vocês é a teoria, irmãos, da vida eterna. É aquela que vai conduzir vocês às moradas eternas, fazer vocês um dia ver a face de Deus como ela é. Vocês um dia, sendo firmes e fiéis, vocês vão andar em ruas de ouro, tá? Mas aqui na terra, irmãos, é segundo a medida que o Senhor quer dar a cada um de vocês, ok? Então, quando a cura não vem, às vezes há impedimento, como o pecado não confessado. De repente você tem uma falta e não quer contar para o irmão que vai fazer a visita, não quer contar para o seu pastor, não quer contar para o dirigente, certo? Você tem uma falha, uma falta na presença de Deus. Ah, irmão, ora para mim, irmãos, ora para mim, eu estou doente, eu estou enfermo, eu vou no médico, tomo remédio,
fiz isso, fiz aquilo e não sabe. Pode ter que seja, tem algum pecado aí que você não está se abrindo. Se você ler em Tiago capítulo 5, verso 16, isso não é coisa da minha cabeça não. Tiago capítulo 5, verso 16, você vai ver sobre isso. Pode acontecer que seja um domínio demoníaco. Uma vez estava numa visita, numa casa de uma irmã, e uma vizinha dela chegou. Irmãos, uma dor de cabeça, já tomei remédio vários dias, essa dor de cabeça vem e volta e tal, e não sara. E ali, no momento, o senhor falou assim, é o espírito que está nessa mulher. E eu falei para ela, a senhora tem ido na igreja? Não vou na igreja não, e tal. Eu falei, mas a senhora aceita uma oração? Uma oração até que aceito. Então vamos orar. Ela sentou, irmão, sentou no sofá. Naquela época eu era um pouco imaturo, me ajoelhei de frente para ela, irmãos. Quando eu ajoelhei de frente para ela, que eu comecei a orar, irmãos, aquela mulher gritou assim, para! Irmãos, e aí que eu orei mesmo, né? Aí que eu orei mesmo, irmão. E quando eu orei, ela para! Irmãos, e aí ela foi levando assim, eu dei uma abrida no olho, assim, né? Abri um olho fechado e um aberto, né? Irmãos, eu vi que ela foi com a mão assim para mim, na minha jugular, né? Bendito é o nome santo do Senhor. Irmãos, e quando ela veio chegando assim, irmãos, que ela levantou do sofá para ir na minha jugular, eu bati a mão e levei assim na testa dela e falei, sai no nome do Senhor Jesus, irmão. Nem cheguei a relar nela, irmãos, mas a virtude do Espírito Santo, irmão, aquela mulher caiu no sofá assim, estribuchando, irmão, glória ao nome santo do Senhor. A irmã já tentou acalmar ela ali, irmãos, e nós continuamos aquela oração e o Espírito foi embora no nome do Senhor Jesus. Já encerramos aquela oração e levantamos, irmão. Quando levantamos, ela, não é de ver que a dor de cabeça foi embora? Glória a Deus nessa altura. Então, irmãos, às vezes pode ser um domínio demoníaco que está aí, irmãos, e a gente dá remedinho, uma cibalena, uma novalgina, né? E, na verdade, está precisando de oração. Se você ler em Lucas, capítulo 13, no verso 11, você vai ver sobre isso. Pode ser também, irmãos, medo, ansiedade aguda, uma fé debilitada, certo? Um ensino antibíblico, certo? Então isso aí tudo também resulta na não libertação. Irmão, a pessoa está com ansiedade, com uma coisa terrível ali. Irmãos, ela uma fé debilitada, ela não crê, irmãos, que pode ser libertada, e a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus, irmão. Então nós precisamos, irmãos, desatrofiar a nossa fé, nós precisamos criar musculatura espiritual, aumentar a nossa fé, irmãos, para que nós venhamos, irmãos, ver obra na nossa vida. Irmãos, ensino antibíblico, às vezes ela está lendo, irmãos, o Evangelho segundo Kardec, às vezes ela está lendo, irmãos, um livro lá do Candomblé afora, alguma coisa nesse sentido. Irmãos, não vamos entrar aí no mérito do que é isso ou do que é aquilo, irmãos, mas não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então o Senhor, irmãos, ele não divide a glória dele com ninguém. Se a pessoa está pensando que a libertação dela pode vir daqui ou dali, de repente o Senhor faz a obra, irmãos, e a pessoa, em vez de adorar a Deus, de glorificar a Deus, vai glorificar outra coisa. O Senhor não faz obra desse jeito, porque ele não divide a glória dele com ninguém. E outra parte, irmãos, importante, de repente a cura não vem por negligência do presbítero, por negligência do pastor, por negligência do ancião. Isso, porque, irmãos, somos seres humanos suscetíveis a erros, somos falhos, nós somos de carne e osso e às vezes podemos estar em erro. Irmãos, então nós precisamos colocar a nossa casa em ordem primeiro, estruturar primeiramente o nosso corpo material, estar em sintonia com o que é espiritual, para depois nós sairmos, irmãos, para fazer uma visita, para fazer uma oração de cura, para fazer uma oração para um endemoniado e assim por diante. E acontece muito, irmãos, em muitas igrejas, o descuido da igreja em buscar os dons de Deus. Se nós lermos em Atos, capítulo 4, verso 29, Paulo exorta, irmãos, acerca disso, através da escrita de Lucas que escreveu o livro de Atos. Então ele fala sobre essa questão, irmãos, da igreja estar descuidada, adormecida e dormente em não buscar os dons espirituais. Irmãos,
irreverência com as coisas santas, a pessoa leva a vida de qualquer maneira. Então, irmãos, e tem também aqueles casos que não são esclarecidos, onde a doença persiste em crentes que são dedicados, crentes, irmãos, de caráter ilibado, fiéis e tementes a Deus, que acabam falecendo. Nós vemos o caso em 2 Reis, no capítulo 13, do verso 14 ao 20, o rei Ezequias, né, que tinha uma vida reta na presença de Deus e entrou num estado de doença e veio a falecer. E nos nossos dias tem casos dessa forma também. Irmãos, é o ciclo natural da vida, né? Esse corpo, de uma hora ou outra, ele vai se desfalecer, vai voltar para o pó, mas que estejamos em retidão para que o nosso espírito volte para Deus que nos deu esse espírito que é o fôlego de vida, certo? Mas o que nós devemos fazer então pela cura divina? Ter certeza que estamos em plena comunhão com Deus e com o próximo. Lê lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 27, que você vai ver. Buscar a presença de Jesus na sua vida com sinceridade, com fé, pois é Ele quem comunica ao nosso coração, irmãos, ao coração do crente. É Ele que dá a fé necessária para que a cura aconteça. Irmãos, então é o Senhor Jesus, irmãos, através ali no período de pré-oração, né? Ou seja, o período antes da oração, a conversa do irmão, do presbítero, do pastor com o enfermo, ele vai colocando fé, acrescendo fé, transbordando fé naquele coração. Você pode ler aí em Mateus capítulo 17, verso 20, fala dessa fé verdadeira que precisa ter em cada um de nós, tanto naquele que ora, quanto naquele que recebe a oração. Então, uma observação aqui, tá? A demora de Deus em atender uma oração não é sinal de recusa de Deus nessa oração ou nas petições. Às vezes Deus tem em mente um propósito maior. Se você ler em Romanos capítulo 8, verso 28, vai falar sobre isso. Se você ler em João capítulo 9, verso 3, vai falar sobre isso. Às vezes Deus não liberta porque tem um propósito maior. Irmãos, é o caso do que aconteceu na vida de Lázaro. Lázaro estava enfermo, o Senhor Jesus falou que a enfermidade não era para a morte e Lázaro acabou morrendo. Entrou em contradição? Não, irmãos, Deus tinha um propósito maior ali. Olha que coisa linda. E uma outra observância, irmãos, que a Bíblia reconhece o uso também de recursos médicos, tá? Está em Mateus capítulo 9, verso 12, em Lucas capítulo 10, verso 34, melhor dizendo, também fala sobre isso, que a palavra de Deus reconhece também o recurso de usos médicos. Então não é porque um irmão foi na sua casa orar, não é porque você está fazendo aí um período de oração, né, um propósito de oração, que você deve abandonar os seus remédios, ou você deve cancelar ali uma consulta médica, uma cirurgia, algo nesse sentido, tá bom? Então é isso que eu tenho para dizer para vocês. Estamos concluindo essa aula.